Primeira de João, capítulo de número 1, do versículo 1 até o versículo de número 9. Eu gostaria também de pedir a gentileza de aqueles que puderem, que ficassem de pé, em reverência à santa palavra do Senhor. Nós vamos fazer a leitura desses versículos. E eu gostaria que você acompanhasse essa leitura, ok? Diz assim a palavra do Senhor. 1 de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Podeis colocar as vossas Bíblias nos bancos e vamos fazer mais uma breve oração? Deus bendito e eterno, nós queremos te agradecer por essa noite maravilhosa, pela graça que nos foi concedida, meu Pai, de estar na tua presença, pela graça que nos foi concedida de ouvir a tua palavra, de prestar a ti louvor, adoração, de poder, papai querido, glorificar o teu nome. Nós sabemos que não somos dignos, mas recebemos, papai querido, essa missão com graça, papai querido. Entendemos que a tua misericórdia nos alcançou. Nessa noite nós te pedimos que o Senhor nos fale com poder e autoridade. Que a tua graça, meu Deus, ilumine o nosso coração e nos dê a capacidade de entender a tua palavra, de amar a tua palavra, de ser submisso à tua palavra, de respeitar a tua palavra, Senhor, de entender a tua palavra e cumprir aquilo que nós devemos cumprir para a glória e louvor do teu precioso nome. É o que te pedimos e agradecemos nessa noite, no nome santo de Jesus. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Amados, primeira epístola de João. João, apóstolo de Jesus Cristo, aquele que reclinou a cabeça no peito de Jesus, aquele que foi pastor da igreja em Éfeso, aquele que ficou preso na ilha de Pátimos, aquele que quando as portas da terra foram fechadas, as portas do céu foram abertas, para ele ver as coisas do céu, para ele entender as coisas do alto. Um homem que entregou sua vida completamente ao Evangelho. É interessante porque quando nós lemos o Evangelho de João, né, e nós normalmente chamamos João de apóstolo do amor. Muito bem, irmãos, muito boa a resposta de vocês. Apóstolo do quê, irmãos? Do amor. Porque ele fala muito de amor e as epístolas, então, falam demais de amor. Quando nós lemos as epístolas e as cartas, né, quando nós lemos o Evangelho de João, quando nós lemos Apocalipse, nós conseguimos perceber a profundidade do amor, a profundidade do conhecimento acerca de Deus, a profundidade de uma vida entregue ao Senhor. E nós nos deliciamos nessas leituras. Essa
é uma carta muito especial que eu gosto muito. Eu amo literatura joanina, gosto demais de ler os evangelhos, Apocalipse e as 3 cartas que ele escreveu, né? Você percebe o estilo que ele escreve, porque ele usa muitas palavras, contraste entre luz e trevas, né? Ele fala da criação, ele usa a expressão no princípio, ele está sempre voltando lá a criação, voltando lá a Gênesis capítulo 1. Então é uma carta assim, muito interessante, é uma carta interessante porque apesar de ser chamada de carta, não tem remetente, não tem destinatário, ela não começa realmente como uma carta, por isso alguns gostam de chamar mais de epístola, porque epístola tem a ver mais com a construção de ideias organizadas para se defender determinada doutrina, determinado pensamento. Isso é a ideia de epístola, né? Epístola tem a consistência daquilo que nós lemos em Romanos, um tratado de salvação e que fala acerca do mais puro evangelho, só que isso de uma forma estruturada, como se fosse uma carta onde ele argumenta e alguém estivesse contra-argumentando e ele argumentando novamente. Paulo escreve assim, né, dessa forma. Então, por isso que chamamos epístola e não chamamos exatamente carta, porque faltam algumas características de carta. Mas João, ao escrever, ele escreve defendendo a fé em Cristo Jesus. Ele defende aquilo que o pastor Aldenor falou no início, Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam juntos na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam no início da igreja de Atos na doutrina. E essa epístola começa falando justamente sobre isso. Começa a defender a doutrina, a cristologia que nós entendemos hoje. De que Jesus, quando veio à terra, ele era 100% homem, 100% Deus. E João fazia essa defesa porque havia algumas heresias à época que diziam que Jesus tinha vindo como um espírito e não como homem. Porque na compreensão de algumas pessoas, e principalmente do mundo helênico, o mundo greco-romano, o mundo grego especificamente, eles tinham a ideia de que ninguém poderia ser bom tendo corpo, a pessoa teria que ser má. E para fazer a expiação de pecados, Jesus não poderia vir num corpo em carne, mas ele precisava ter vindo como apenas um espírito. E João começa a questionar essa doutrina, que alguns estudiosos vão chamar de pré-gnosticismo. É o início do gnosticismo, o início do docetismo, algumas doutrinas que vão contra aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Mas nesse período de pré-gnosticismo, pré-docetismo, João já vê a necessidade de falar com a igreja e doutrinar a igreja, ensinar a igreja as coisas corretas acerca de quem é Jesus e acerca daquilo que ele fez na sua obra expiatória. E ele começa o versículo 1 dizendo assim, olha, o que era desde o princípio. O que era desde o princípio. O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou a nós e a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos. A vida eterna a qual estava com o Pai nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. E ele começa apresentando Cristo, falando desse mesmo Cristo, relatado lá em Gênesis capítulo 1 e relatado em João capítulo 1, verso 1. Ele vai usar a expressão no princípio, no grego en arre, em hebraico bereshit, no princípio, o início de todas as coisas. Ele está falando de um Cristo que já existia, que já era, que já existia desde o princípio. Ele não tem princípios de dias nem fim de dias, ele é eterno. O máximo que a gente pode fazer para determinar alguma questão de entendimento cronológico sobre eternidade é uma espécie de eternidade passada e uma espécie de eternidade futura. Não tem como datar, porque ele é eterno. E João, ao falar dessas coisas, ele está defendendo uma cristologia adequada. Ele está defendendo quem é Jesus, é aquele que estava no princípio. É aquele que no princípio de todas as coisas participa da criação junto com Deus e com o Espírito Santo. É aí que se envolve o princípio da Trindade. Todas as coisas criadas coexistem e subsistem com o conselho
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. João está defendendo a eternidade de Cristo quando ele busca essa palavra no princípio. Ele volta lá no Gênesis, ele volta àquilo que ele já se referiu no seu evangelho. E ele vai dizer, olha, no princípio ele estava aqui. No princípio ele estava aqui. Não foi uma coisa que aconteceu por acaso, ele não se manifestou na nossa história por acaso, mas ele estava desde o princípio, porque Jesus é Deus. Jesus não é simplesmente um Machia, não é simplesmente alguém que é chamado de ungido, que veio te dar uma noção do que é bondade, do que é uma boa cultura, do que é respeito, do que é moral, mas ele é o próprio Deus, ele é o Salvador, e era sobre essas coisas que João estava falando. Então, se nós estamos falando sobre quem ele é, nós precisamos entender que Jesus, ele é eterno. Ele é eterno. Essa é uma verdade eterna que não pode sair dos nossos corações. E João continua falando dessa doutrina dizendo, olha, desde o princípio ele estava lá. Mas o que nós temos ouvido, o que nós temos visto com nossos próprios olhos nos dias de hoje, e aquilo que nós contemplamos lá atrás quando fomos chamados. Quando, por exemplo, como Mateus que estava sentado na coletoria, Jesus disse, segue-me. Ele levanta, abre mão de tudo e segue. Ele sabe dessas coisas, ele ouviu essas coisas, ele viu Jesus andando sobre o mar, ele viu Jesus em várias oportunidades curando moléstias incuráveis. Ele viu Jesus transfigurado. Ele viu Jesus ser assunto aos céus. Ele ouviu palavras de vida eterna. Ele viu e ouviu todas essas coisas e ele está dizendo, olha, essas coisas não são coisas de um fantasma, de um espírito que apareceu a nós, mas de um homem que falou, que nós ouvimos acerca dele, que as nossas mãos apalparam. Lembra lá em Atos, quando ele fala, toca aqui, Tomé, na minha mão e no meu lado, para você ver que sou eu mesmo, que eu sou de carne e osso. Ele retoma essas ideias para mostrar que Cristo é totalmente divino, mas também foi totalmente humano em sua encarnação terrena. São verdades eternas que a igreja tem esquecido. São verdades eternas que nós temos trocado por outras coisas. São verdades eternas que diferenciam o cristianismo histórico protestante das demais religiões. Essa verdade não pode sair dos nossos corações. Por que essa verdade não pode sair dos nossos corações? Porque ele testemunha acerca disso. E ele fala que as mãos dele apalparam, que ele ouviu, que ele viu acerca do verbo da vida, do Logos encarnado, da palavra de Deus, que é o próprio Cristo Jesus. Ele é o verbo da vida. Ele é a palavra que traz vida. Ele é a palavra que muda a vida, ele é a palavra que transforma a vida. Ele é a palavra que tira da morte aquele que precisa de vida. Ele é a palavra. Ele é quem dá a vida, e vida aqui, já disse isso várias vezes, não é no sentido de bios, de vida física, de vida emocional. Não é nesse sentido. Não é no sentido de ter alimento, porque existe a palavra grega bios, que é para esse tipo de vida. De você poder se alimentar, de você poder ter nutrientes necessários para manter o seu corpo físico vivo. Mas ele está falando o verbo, que é o Logos, da vida zoe, que é uma vida plena. É uma vida espiritual, é uma vida em Cristo, que só conhece essa vida espiritual quem serve a Jesus. Só conhece essa vida espiritual que já passou por muita luta, mas mesmo assim continua com vontade de viver, porque a vida em Cristo manifesta em nós o desejo de viver, o desejo de ter vida. É dessa vida que João está falando. É desse verbo da vida que traz uma vida nova, uma vida diferente, uma vida transformada, uma vida que conduz a cada um de nós à eternidade. É sobre essas verdades que João está falando.
E quando ele fala dessas verdades, ele fala de verdades doutrinárias. E muita gente se incomoda quando a gente fala que a igreja precisa ouvir doutrina. Mas isso é letra. E eu vou mostrar para você que isso não é letra. Porque o texto bíblico está dizendo, no versículo 3, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Quem conhece a verdadeira doutrina de Cristo, mantém comunhão uns com os outros. Quem conhece a verdadeira doutrina de Cristo, mantém comunhão com a igreja. Quem conhece a verdadeira doutrina de Cristo, mantém comunhão com Ele. É impossível você manter comunhão com Cristo e com a igreja se você não tiver a verdade doutrinária de quem Jesus é e do que Ele fez dentro do seu coração. Não, mas a letra mata. Irmãos, a Bíblia não é letra que mata, é letra que dá vida. A Bíblia é letra que salva. A Bíblia é letra que quando você está estudando ela, você vem às lágrimas. A Bíblia é letra que quando é entregue num papelzinho, salva vidas que estavam pensando em morrer. Porque a palavra de Deus é poder, não é simples letra. E ao ouvir sobre doutrina, ele diz que essa doutrina da verdade, do Cristo encarnado, do Cristo eterno, do Cristo que se fez carne e que morreu por nós, quando ele apresenta essa doutrina, quem conhece essa doutrina de verdade tem comunhão com os irmãos. Não é gente que vai fugir da igreja e vive sem congregar. Quem conhece a verdade em Cristo tem comunhão com os irmãos, tem comunhão com a igreja. E não só isso, mas ele tem comunhão com o Pai e comunhão com o Filho. Que é o que o texto bíblico diz. Conhecer a Escritura, amar a Escritura, conhecer as verdadeiras doutrinas da palavra de Deus, faz com que nós tenhamos comunhão com os irmãos, que é a igreja, e comunhão com o nosso Deus. O texto ainda vai além. Além da comunhão com o Pai e com o Filho, estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ele define a doutrina de Cristo, ele fala quem Cristo é, e ele diz que quando nós conhecemos essa doutrina, porque ele só expôs esses 3 primeiros versículos, isso é capaz de trazer alegria completa no nosso coração. A doutrina de quem Cristo é, estudar a palavra de Deus, investir tempo em aprender a Bíblia, traz para nós uma alegria completa. A Bíblia não é só letra. Ela nunca foi e nunca vai ser. Isso é uma interpretação errada do texto bíblico. A letra mata. Quando o autor bíblico fala sobre a letra matar, ele está falando que se você viver pelos costumes da lei de Moisés, e achar que aquela letra vai te dar vida, cumprindo os mandamentos lá do Antigo Testamento, isso vai te matar. Mas quando você entrega o seu coração a Cristo e a palavra de Deus, ela flui dentro do seu coração, quando o verbo da vida fala na sua vida, quando o verbo da vida fala lá dentro de você e transforma o seu ser por meio dessa palavra maravilhosa, ela traz vida, ela traz alegria completa. Eu vou te dar um exemplo e uma ilustração de gente que perdeu vida e alegria completa. A teologia da prosperidade, ela fala uma série de coisas, e uma das coisas que a teologia da prosperidade diz é que um cristão não pode ficar enfermo. A teologia da prosperidade não se refere só a ter dinheiro, mas se refere a algumas coisas que alguns cristãos não aceitam, que, por exemplo, é ficar enfermo. A teologia da prosperidade não aceita enfermidade. O crente não pode ficar enfermo. E aí, sabe o que acontece? A pessoa está ali na teologia da prosperidade, que é uma doutrina errada, e ela fica enferma. Sabe o que ela faz? Ela se decepciona com Jesus, com a igreja, com os irmãos, com o pastor que pregou, e ela vai embora. Sabe por quê? Erro doutrinário. No mundo nós vamos ter aflições, sim. No mundo nós vamos passar por enfermidade, sim. Quem aqui já ficou gripado?
Então, a teologia da prosperidade já acabou por aqui. Todo mundo fica enfermo. Quem já ficou com aquela tosse comprida, né? Aquela tosse... Você lembra disso? Minha mãe chamava tosse de cachorro ou tosse comprida. Minha mãe, muito amorosa comigo, menino, e essa tosse de cachorro? Se você já teve essas tosse, você já ficou enfermo. Se você já ficou enfermo, a teologia da prosperidade cai por terra. E aí, por causa dessa doutrina, se você não sabe, 50% das pessoas que conhecem uma igreja e participam da doutrina da teologia da prosperidade, 60% delas, aliás, dos 100%, 60% vai embora da igreja, porque fica decepcionado com a graça. E é um livro que fala, tem um livro que fala sobre isso, do Dr. Paulo Romero, que se chama Decepcionados com a Graça. É quando as pessoas se decepcionam porque elas descobrem que aquilo que foi pregado e é errado doutrinariamente não muda suas vidas, e elas se decepcionam e vão embora. Mas quando você conhece a verdadeira doutrina da palavra de Deus e você sabe que mesmo em meio à enfermidade, Deus cuida de você. Deus guarda a sua vida, Deus trata o seu coração, Deus molda o seu caráter. Quando você passa por essas enfermidades, você sabe que a fidelidade de Deus está com você, porque você sabe que não aguentaria passar sozinho. Então, essas pessoas que passam por enfermidade, conhecendo a verdadeira doutrina acerca de Cristo, elas passam a enfermidade louvando, elas passam pela enfermidade adorando, elas passam pela enfermidade entregando suas vidas ao Senhor, sabendo: Senhor, se o Senhor me levar por causa dessa enfermidade, glória a Deus, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Doutrina verdadeira traz alegria completa no coração de crente. Talvez a sua alegria está pela metade, está só a 30%, porque você ainda não conhece o verdadeiro Jesus. O Jesus que entregou a vida por você. O Jesus que não te prometeu uma vida fácil, mas te prometeu uma eternidade sem dores, sem lágrimas, sem enfermidades. Essa promessa é para a eternidade. Isso nunca vai acontecer na eternidade, quando nós nos encontrarmos no céu com Ele. Então, a verdadeira doutrina, ela traz alegria completa para a nossa alma. E era isso que João estava falando. Era sobre isso que João estava dizendo. Nós temos alegria completa quando nós conhecemos verdadeiramente quem é o Senhor e o que Ele fez por nós. Seguindo aí o versículo de número 5, o texto nos diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. João aqui faz um resumo de muitas coisas que ele estava dizendo. Ele fala: olha, a mensagem que da parte dele nós temos ouvido, ou seja, vou fazer um resumo aqui dessa mensagem de Cristo para nós, para essas pessoas que estavam recebendo essa carta, essa epístola. Tem uma mensagem da parte de Deus que nós temos ouvido, que nós temos anunciado, que Deus, ele é luz, e nele não há nenhuma treva, não há treva nenhuma. Ele faz um contraste entre luz e trevas. E ele diz ainda que se nós dissermos que mantemos comunhão com ele, e nós andarmos em trevas, nós somos mentirosos e não praticamos a verdade. João faz esse contraste, mas ele explica lá no seu evangelho, no capítulo de número 12, versículo 46, o que é luz. Ele diz, ele relata que Jesus fala: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus diz que ele é a luz, e que quando nós cremos nele, que é a luz, nós já não andamos em trevas.
Aquele que crê em Jesus anda na luz. E Ele é a própria luz. Se nós cremos em Jesus, andamos nele, nos movemos nele, vivemos nele. Se tudo na nossa vida, se Jesus é tudo na nossa vida, se Ele é a luz que ilumina o nosso coração, nós não andamos em trevas. Porque a definição de luz é andar em Jesus. Jesus é a própria luz, então a definição de andar na luz é andar com Ele. É andar com Jesus, é estar em Jesus, é viver para Jesus. E ele diz ainda, né, João, que em Jesus não há nenhuma treva. Não existe qualquer treva em Jesus. Ele é a própria luz. Se Ele é a luz, e nele não existe treva alguma, se qualquer um de nós dissermos, inclusive eu aqui, e principalmente eu, se eu disser que eu mantenho comunhão com Ele, mas ando nas trevas, ou seja, não estou em Jesus, não me refugio em Jesus, não vivo para Jesus, não caminho com Jesus, caminho do meu próprio jeito, porque é do jeito que eu quiser, não é do jeito que Jesus manda, eu faço as coisas do meu jeito. O meu jeito é o jeito certo. Não tem pastor que manda em mim, porque eu vou fazer do meu jeito. Porque eu vou andar como eu quero. Isso já é andar em trevas. Então nós temos que andar com Jesus do jeito que Jesus nos ensinou, para não estarmos em trevas. Então, se nós dissermos que nós temos comunhão com Ele, mas a gente pratica as obras da escuridão, nós somos mentirosos e não praticamos a verdade. Não crer em Jesus, não entender a sua mensagem, não amar a Jesus significa estar andando em trevas. Você só pode viver na luz. Você só pode ser iluminado para todas as coisas que você vai fazer na sua vida, se você estiver em Cristo. Porque Ele é o Deus eterno e o Deus todo-poderoso. Não há outra forma de caminhar nessa vida senão com Cristo, em Cristo, para Cristo. Tudo que fazemos, se vivermos, devemos viver nele. Se nos movermos, devemos nos mover nele, para não andarmos em trevas, para não sairmos da sua luz. Deus é luz. Ele não somente criou a luz, mas Ele é luz para iluminar a nossa vida. E Ele envia Jesus, alguém que foi completamente transparente e manifestou a luz de Deus sobre as nossas vidas. João fala outra coisa interessante, que se nós estivermos distante dele, se nós vivermos fora dele, se nós estivermos vivendo uma vida de escravidão do pecado, dizendo que temos comunhão com ele, isso é uma mentira. Só que mentir não é simplesmente deixar de praticar a verdade, porque a ideia de verdade não é um conceito. A ideia de verdade é uma pessoa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A ideia de verdade não é um conceito filosófico, mas é uma pessoa, é Jesus. Andar na verdade é andar com Jesus. Andar na luz é viver a verdade do Evangelho. Andar na luz é entender que Jesus é a verdade eterna. Andar em Jesus é entender que tudo que está aqui na palavra é verdade e que não importa o que os filósofos, os sociólogos, os cientistas, não importa o que o Prêmio Nobel da Paz diz, ou o Prêmio Nobel de Medicina, não importa o que eles digam. A verdade é Jesus. Ele é a verdade. E fora dele, tudo é mentira. Se a Bíblia diz que Ele é eterno, Ele é eterno. Se a Bíblia diz que Ele morreu pelos nossos pecados, Ele morreu pelos nossos pecados. Se a Bíblia diz que Ele nos ama, eu me sinto amado porque é uma verdade eterna. Ele nos ama, Ele é a verdade. Quando Ele fala de amor, Ele fala de um amor 100%, um amor ágape, um amor que não mede esforços, um amor que entrega a vida, porque Ele é verdade.
Ele é a verdade. A verdade não é um conceito, mas é uma pessoa. Jesus. Ele é a verdade. E se ele disser que algo é mentira, eu tenho que crer que aquele algo é mentira, porque ele é a verdade, e a verdade falou para mim que aquilo é mentira. Mas se a verdade disser que determinada coisa é verdade, eu também vou acreditar que é verdade, porque ele é a verdade, e eu só acredito no que ele acredita. Porque ele é o meu Deus, ele é o meu Senhor. Viver nele, nos mover nele, fazer tudo para a glória dele, isso é viver em luz, isso é viver na verdade. Versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. Sabe o desigrejado? Sabe o cabra que não gosta de igreja? Sabe aquele que congrega por si mesmo, mas ele não quer fazer parte de igreja nenhuma, porque ele acha que igreja é problema? Ele vai dizer para você que ele é um bom crente, que ele anda na luz. Mas é uma mentira. Porque quem anda na luz tem comunhão uns com os outros. Ah, mas eu não quero me afiliar em nenhuma igreja porque eu me sinto independente. Esse foi o pecado de Adão, se sentir independente. Eu posso realizar as coisas à revelia daquilo que Deus me ordenou. Eu posso comer do fruto e posso ser igual a Deus. Que boa ideia você ser igual a Deus. Que ideia maravilhosa. Isso é viver em rebeldia, revelia. E as pessoas que dizem por aí que são desigrejados e que não precisam de uma igreja, a Bíblia, que é a verdade, diz que se você anda na luz de verdade, você mantém comunhão uns com os outros. Desigrejado não está na luz, porque é o que a Bíblia diz. Porque quem está na luz mantém comunhão uns com os outros. E eles não querem saber de comunhão. Eles se acham autossuficientes, independentes, e acham que não precisa da ajuda de ninguém, principalmente de igreja. Mas eles acham que estão na luz. Mas eu fico com a Bíblia. Que quem está na luz mantém comunhão uns com os outros. E não é só isso. Quem está na luz mantém comunhão. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Porque o pecado, irmãos, andar nas trevas, aliena o ser humano de Deus e do seu próximo. Quando nós estamos em pecado, distante de Deus, nós não queremos comunhão com as outras pessoas. Nós queremos ficar no nosso quarto sozinho, sem receber ninguém, sem falar com ninguém, sem ter papo com ninguém. Eu não preciso da ajuda de ninguém. Interessante, o Filho de Deus, carregando a cruz, chega um momento, durante a caminhada dele até o Gólgota, onde ele não carrega a cruz, e Simão Cirineu faz o quê? Carrega, ajuda. Mas tem gente que é tão boa que ela não precisa de ajuda. É tão autossuficiente que não precisa de ajuda. E ela não precisa dos outros irmãos. Ela não consegue ficar em comunhão uns com os outros, porque ela acha que ela é autônoma. Mas, quando nós estamos na luz, nós mantemos comunhão com os nossos irmãos, e o mais importante, quem está na luz tem o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Nos purifica de todo pecado. A ideia desse versículo é caminhar dia a dia. E é usado a palavra peripatel, que é a ideia de aquilo que, não lembro agora qual dos filósofos tinha um ensino peripatético. Ele andava ensinando. Ele andava mostrando como eram as coisas. Não lembro agora se é Sócrates, Aristóteles ou Platão, mas um deles tinha um ensino peripatético. E é sobre isso que a Bíblia está falando. Caminhar continuamente.
caminhar na luz continuamente, andar em Cristo Jesus continuamente, porque aí você consegue manter a comunhão com os irmãos e o melhor de tudo isso, o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado, que é uma verdade eterna, uma verdade cristológica e uma verdade que os cristãos têm esquecido. Somente o sangue de Jesus é capaz de purificar. Qualquer sangue mancharia as nossas vestes, e o Tiago falou disso semana passada. Qualquer sangue que espirre em uma veste branca vai manchar, vai marcar aquela roupa e vai ser difícil tirar a mancha. Vai marcar aquela roupa talvez para todo sempre, talvez nunca mais a mancha do sangue de alguém numa roupa branca, talvez nunca mais saia aquela marca daquela roupa. Mas o sangue de Jesus, ele purifica dos nossos pecados. Ele lava a nossa alma, ele muda o nosso entendimento. O sangue de Jesus faz uma obra tal que uma pessoa pervertida, má, como esse que está falando com você, seja alcançado por graça e misericórdia. Esse é o poder regenerador do sangue de Jesus. Esse sangue nos purifica de todo pecado. Isso nos revela algo sublime, irmãos. Nos revela que nós somos justificados somente pelo nosso Deus, pelo nosso Senhor, pelo nosso Salvador, por aquele a quem devemos dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor, que é o Senhor Jesus Cristo. O texto ainda nos diz no verso 8 e 9, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Eu acho engraçado que o pessoal tem um negócio de, não, eu passei 24 horas sem pecar. Quem já ouviu isso? Não quero levantar a mão, né? Mas eu já ouvi muito isso. Passei 72 horas sem pecar. Eu falei, rapaz, só se tu ficou em coma 72 horas sem consciência, sem sonhar que está falando mal do irmão, sem sonhar que está falando mal do professor, do chefe, aí você conseguiu. E a Bíblia vai dizer que se nós dissermos que nós não temos pecado, se nós dissermos que nós não temos pecado nenhum, nós estamos nos enganando. E a palavra grega aqui é a ideia de você iludir, de se iludir. Gente que diz que não tem pecado é iludida. Gente que não reconhece a graça de Deus sobre os seus pecados é iludida. Gente que acha que pode vencer o pecado pelas suas próprias mãos, pelas suas próprias forças, é iludida. Porque só é o sangue de Jesus que nos limpa do pecado. E se nós acharmos que nós não temos pecado, nós estamos nos enganando, nós estamos nos iludindo. E aí, é interessante que a ideia que o texto nos afirma aqui é que se nós nos enganamos, nós somos mentirosos por estar dizendo que nós não pecamos. E o texto diz, mas que se nós confessarmos os nossos pecados, se nós confessarmos os nossos pecados, a Bíblia diz que se nós afirmarmos que não somos pecadores, nós nos enganamos e nos iludimos. Mas se nós confessarmos o nosso pecado, se nós confirmarmos diante de Deus que nós somos pecadores, se nós afirmarmos diante de Deus que nós somos pecadores, se nós professarmos e reconhecermos e dermos uma declaração pública de que nós somos pecadores, porque é isso que significa confessar. A Bíblia diz que Ele é fiel. A Bíblia diz que Ele é justo. Imagine alguém que é 100% fiel. Imagine alguém que é 100% justo.
olha para você e vê quanta injustiça a gente pratica, quanta infidelidade a gente pratica, quanto pecado a gente pratica, e essa pessoa 100% limpa, pura, ela olha para você e diz assim: eu vou te perdoar e vou te purificar de toda injustiça. É isso que Cristo fez por nós. E Ele não olhou só as injustiças que você cometeu antes de ser crente. Ele vem olhando as injustiças, os pecados, as iniquidades, desde quando nós aceitamos Jesus, as que cometemos hoje, que vamos cometer ainda hoje, e as que vamos cometer no futuro. E Ele olha para tudo isso e diz: eu te justifico pelo poder que há no meu sangue. Nós sendo totalmente injustos e Ele completamente justo e fiel. O texto diz que se a gente confessar que a gente é assim, Ele sendo fiel e sendo justo, Ele também é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E sabe qual é o problema? O problema é que nós queremos dar uma de bonzinho, queremos dar uma de íntegro, queremos dar uma de gente boa, queremos dar uma de que amamos verdadeiramente, e a gente quer se iludir achando que é muito bom. Mas a Bíblia diz que o melhor é a gente confessar quem nós somos diante dEle, porque Ele é fiel e justo. Mesmo lidando com pecadores infiéis e injustos, Ele é fiel para perdoar os nossos pecados. É interessante porque a palavra perdoar aqui, no grego, é a palavra aphen, da onde vem o vocábulo grego aphiemi. Aphiemi é uma expressão interessante porque está dizendo aqui que Ele é fiel e justo para nos perdoar. A ideia de perdoar aqui significa despedir. Despedir, fala assim: não, pode ir embora, pode ir tranquilo. Deixar ir. Deixar para trás o dever e a obrigação que você tinha de cumprir aquilo que é reto. É sair em paz, é perdoar ou cancelar as dívidas. É a ideia de falar: não, pode deixar ir. E o que é muito interessante é que quando você observa lá na lei de Moisés, no livro de Levítico, capítulo 14, do verso 1 ao verso 7, a Bíblia fala de quando uma pessoa tem lepra. A lepra é algo que marca o homem por dentro e por fora, que marca o sangue, os órgãos internos, os ossos, a pele, os cabelos, as unhas, marca por dentro e por fora. E é interessante que quando um homem era curado da lepra, e essa cura, o sacerdote já sabia, só poderia ter sido curado pelo próprio Deus. Não havia cura para a lepra. Então, quando alguém era curado, ele sabia que isso era uma obra de Deus. O sacerdote sabia que isso era algo que vinha do Senhor. E essa pessoa, quando ela era curada, esse leproso, quando era curado, no dia da purificação, ele tinha que ir até o sacerdote não deixava ele entrar no templo. Ele ficava do lado de fora, o sacerdote ia até ele, chegava nele e falava: o que aconteceu? Não, eu estou curado da lepra. O sacerdote ia examinar ele de alto a baixo. Ele teria que ficar nu diante do sacerdote, tirar todos os panos e toda a roupa, e o sacerdote não podia achar nenhuma imperfeição externa. Não podia achar nada externo que desse a ideia de que ele tinha lepra. Ele tinha que estar completamente limpo. Por isso que, lá em Reis a gente ouve falar sobre Naamã, que foi curado, e a pele dele ficou com a pele de jovem. E a pessoa tinha que se achegar, o sacerdote ia até fora dos arredores ali do templo ou do tabernáculo. E quando ele via que aquela pessoa realmente tinha sido curada, o sacerdote pegava duas aves, para fazer a purificação daquela pessoa, para confirmar aquela purificação. Pegava um pedaço de estofo carmesim, um pedaço de pano, tipo avermelhado. Pegava isopo, que é uma espécie de arbusto, para servir como os pelos do pincel. E pegava um pau de cedro, um pedaço de cedro, que era para fazer uma espécie de pincel amarrado com um pano. O pau de cedro, o isopo e o pano, enrolava aquilo. E ele tinha que pegar um dos pássaros e derramar o sangue daquele pássaro
dentro de um pote de barro com água limpa, com água purificada. Ele tinha que derramar o sangue lá dentro. E ele aspergia essa água com esse sangue sobre a pessoa que estava com lepra. E aí, uma das aves apenas morria. A outra era levada para o campo, e lá no campo pegava essa ave e libertava. A ideia de purificação de pecados que esse texto está nos dando é essa. Tem que morrer alguém para alguém ficar livre. Tem que ter um sacrifício de morte. A purificação de pecados é isso. Alguém tem que morrer. O sangue de alguém tem que ser derramado. O sacrifício de alguém tem que ser feito para que outro possa ir livre. É isso que Cristo fez conosco. Ele nos libertou do império das trevas. Ele não levou em conta a nossa dívida, o nosso pecado e a nossa iniquidade. Mas Ele nos perdoou de uma maneira profunda que Ele diz, olha, eu morri. Agora você pode viver livre. Agora você pode ir livre. Agora você é livre, você não é mais escravo do pecado. Para você saber a natureza daquilo que Cristo fez por mim e por você na cruz do Calvário, nós precisamos entender o que é ser escravo do pecado. Sabe o que é ser escravo? É não ter o direito à escolha, é não ter o direito de falar nada, é simplesmente ter que baixar a cabeça e viver debaixo das ordens de um Senhor. E quando nós não estávamos em Cristo, nós baixávamos a cabeça. Nós fazíamos apenas a vontade do pecado. Essa era a nossa condição. Escravos do pecado. Mas a Bíblia diz que Ele nos tirou do império das trevas. Nos tirou de um reino onde as trevas dominavam a nossa vida e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem nos governa hoje é Jesus. O sacrifício dele deixa você ir livre. Você agora é livre do domínio do pecado. Você agora é escravo de Cristo. Jesus é o seu Senhor. Ele morreu na cruz por você. O que ele fez foi grande, o que ele fez foi glorioso, o que ele fez foi tão maravilhoso que quando ele entrega o seu espírito há um cataclisma. A ordem criada é balançada, é mexida, porque o que ele fez foi grande e foi para a eternidade. É isso que Jesus fez por mim e por você. É sobre isso que nós estamos celebrando hoje. Não é sobre o seu carro, não é sobre o seu emprego, não é sobre o seu casamento, não é sobre o seu filho, não é sobre você, mas é sobre aquele que entregou a sua vida justa e fiel, para que o nome dele fosse glorificado e você fosse salvo. É sobre isso que nós estamos celebrando. É sobre isso, é sobre esse Deus, é que nós nos reunimos aqui para adorar. É por causa do que Ele fez que nós estamos reunidos nessa noite. É porque a obra dele é uma obra maravilhosa e que nós não fazemos nem ideia. O que eu falei aqui não é capaz de explicar a grandeza do que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Nós deveríamos estar de joelhos, confessando as nossas faltas, reconhecendo a grandeza de Cristo e dizendo, Senhor, eu te amo, Senhor, porque eu não sou capaz de oferecer nada a Ti. Tudo que eu fizer são as minhas mãos vazias diante da grandeza do Deus a quem eu sirvo. Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé. Queridos, os nossos irmãos vão
entregar os elementos aos irmãos que estão aqui no início da fila, aqui para poder servi-los.